Os irmãos, que Jesus abençoe a todos nós. O tema, né, que a nossa irmã anunciou com os conselhos, que é renovação espiritual, o nosso irmão Neivaldo já resumiu para nós, é a página que ele deu. Então, exatamente essa coisa da conversão, né, como dizia nas palavras bíblicas, que é a modificação da pessoa, né, para algo melhor. Renovação espiritual. Não é outro motivo pelo qual nós estamos encarnados que não seja esse. Evoluir espiritualmente. Por isso que a gente está aqui. Né? E a evolução nada mais é do que a gente consertar dentro da gente alguma coisa que não está dentro dela. E o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, ele exatamente traz essas dificuldades, né, que a gente tem que vencer, e ao vencê-las, nós estamos, né, resgatando débitos, evoluindo, aprendendo, indo para frente, nos renovando espiritualmente. E para a gente comentar esse tema de uma maneira assim, bem mais tranquila, né, nós vamos trazer um exemplo. Um exemplo de vida que, com certeza, desses que a gente conhece do Evangelho, é dos maiores, se não o maior, nessa área da renovação espiritual. Então, nós vamos trazer a vida de Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela viveu na parte que a gente vai pegar da vida dela aqui, ali nos anos 30. Ou seja, Jesus está entre nós, né, no ano 30, exatamente quando ele começou a pregação, né, desse cianato, que é trazer o Evangelho para nós, exatamente nessa data, no ano 30. E nesse ano, no ano 30, a Maria morava em Magdala. Naquela época, era comum se referir às pessoas com um nome e o local da onde ela era. Maria, que nasceu em Magdala, Maria, que nasceu em Nazaré, Maria de Nazaré, né? Jesus de Nazaré, e assim por diante. Era o nome da pessoa e onde ela nasceu. E Maria, a nossa personagem que nós estamos comentando, nasceu na cidade de Magdala. Magdala era uma cidade, naquela época, no ano 30, muito evoluída em termos materiais. Uma cidade onde se concentravam ali todas as decisões importantes, né, daquela região, decisões financeiras, políticas, e a própria legião romana, né, que dominava a Galiléia na época, os romanos, né, comandavam a Galiléia, se reuniam ali na cidade de Magdala para resolverem as questões atinentes, né, ao Império Romano. Além disso, uma cidade muito bonita, aonde as pessoas afluíam a ela para o turismo. Uma cidade praiana, né, de muita beleza natural. Então, era uma cidade que se movimentava muito dinheiro, muita riqueza, muita gente importante, né? Então, era uma cidade muito importante naquela época de Jesus, no ano 30. Então, Maria de Magdala, ela nasceu ali na cidade e, a passar por alguns problemas que ela viveu, ela deixou a família dela e passou a viver de uma maneira um tanto equivocada, digamos assim, né? E ela era uma mulher muito bonita, extremamente bonita, muito jovem, muito articulada, né? Conseguia, pela cultura que ela possuía, de leituras, ela era diferente um pouco das mulheres da época, né? Então, ela tinha um relacionamento muito grande com as pessoas poderosas. E ela, através desses relacionamentos e desses contatos, ela acabou que construiu um palácio
onde, neste palácio, ela, juntamente com outras mulheres, recebiam homens importantes, né, onde elas vendiam o corpo por dinheiro. Então, essa era a atividade, digamos assim, de Maria de Magdala. Então, ela possuía o que de material, a gente poderia dizer, ela tinha tudo. Então, ela possuía beleza física, juventude, relacionamento dentro da sociedade com essas pessoas importantes que iam a Magdala ou moravam em Magdala, né? E, materialmente, também, questão do palácio que ela possuía, vários escravos, na época isso acontecia. Então, financeiramente, extremamente rica. No palacete dela, ela tinha horas marcadas, né, para essas visitas que haviam, para as festas que ela oferecia, em determinadas épocas, com horários marcados. Mas nem sempre a casa funcionava plenamente, digamos assim. Havia interrupções. Um dos motivos dessas interrupções era a própria Maria de Magdala, porque ela era obsediada, hoje a gente usa esse termo, na época se dizia endemoniada, né? Onde que, através dos esclarecimentos que Kardec nos trouxe da obsessão, ela possuía um grau de obsessão dos mais avançados, que é a própria possessão. Então, em determinados momentos, ela era tomada mesmo por espíritos, né, inferiores, que a prostravam totalmente, de modo que ela não conseguia nem entender direito o que estava acontecendo ao seu redor. Então, ela tinha momentos que ela passava essas dificuldades. E essas dificuldades demoravam, às vezes, algumas semanas. Ela ficava totalmente dominada pelos espíritos inferiores, que já a dominavam até para que ela realizasse o que fazia. Né? Mas ela tinha uma ordem para os serviçais do palácio, de que, nesses momentos, poderia fechar, não poderia vender ninguém. Mas, para os necessitados, o palacete sempre deveria dar uma resposta. Né? As pessoas que ali batiam sempre eram recebidas e atendidas nas suas necessidades. Era uma ordem, digamos assim, da Maria de Magdala. Então, desde sempre, ela tinha essa maneira de agir, que era atender aqueles mais necessitados. Até porque ela passou muitas dificuldades antes de ser uma pessoa rica. E ela tinha um outro hábito também, de percorrer a cidade, distribuindo esmolas para as pessoas que eram doentes, que estavam nas ruas. Naquela época, não existia grandes hospitais, SUS, né? Não tinha nada disso. As pessoas ficavam doentes no meio da rua mesmo, jogavam lá sentado no passeio, ou no meio da rua mesmo, não tinha onde recolher doentes. Só tinha uma categoria de doentes que tinha um local para eles, que eram os leprosos, né? Que saíam das cidades e iam para locais específicos para não cometerem com ninguém. Mas, fora isso, as cidades eram cheias de pessoas doentes na casa do mundo da rua. E ela fazia, era hábito dela, esses passeios para levar recurso para essas pessoas. Então, uma esmola aqui, uma esmola ali, era o que ela tinha como hábito, né, da sua vida, além de atender aos necessitados do palacete dela. E numa dessas passagens da cidade, né, para encontrar as pessoas necessitadas e doentes, ela ouviu um doente dizendo que precisava procurar um mensageiro novo, que disse que vinha da parte de Deus, esse mensageiro, né? É um homem chamado de profeta, né? E esse profeta estava curando as pessoas. Ele teve essa notícia. E então estava pedindo em voz alta, né, ali no meio da rua, quem pudesse arrumar recursos para ele poder fazer aquela viagem, para procurar esse profeta. E esse profeta chamava Jesus. Maria de Magdala ouviu aquele pedido, foi até ele,
deu a ele todos os recursos necessários para que ele fizesse a tal viagem. Jesus estava nascendo próximo a Magdala, né? A cidade da Maria, e ele aproveitaria essa oportunidade, que ele estava próximo, e iria de encontro a ele. Então, ele deu todos os recursos para ele. Ele falou com ele o seguinte: você vai, então, se você for curado, me venha avisar. E ali ela foi. Então, nós temos nesse quadro, né? Maria de Magdala, extremamente jovem, bonita, rica, bem relacionada e, muito importante, infeliz. Ela não era infeliz. Ela se julgava uma pessoa infeliz. Por isso que ela pediu que, se aquele profeta curasse aquele doente, que viesse falar com ela. Quem sabe a pessoa ali, né? Ele curava a alma também, que era o problema dela. Que todas as outras questões ela tinha resolvidas, inclusive saúde muito bom. De modo que Maria de Magdala, feita esse trajeto desse dia, voltou ao seu palacete, e dias depois ela passou por uma daquelas fases de dominação dos espíritos inferiores em relação a ela. Então, ficava prostrada de cama e não recebia ninguém. Só uma pessoa tinha acesso a ela, que era uma escrava, que era mais considerada uma irmã do que uma escrava. Era questão só da época que existia escravidão, né? Essa escrava era do nome Hannah. Era uma companheira dela. Então, ela tinha acesso, né, a Maria de Magdala quando ela tinha esse tipo de problema. E dali, nesses dias que ela estava dessa forma, bateram no palácio querendo falar com ela. Avisaram, é impossível, se o senhor precisar de alguma coisa, era um homem pedindo para falar com ela. Nós o atendemos nas suas necessidades, é hora dela que se faça dessa forma. Mas não, eu preciso falar com ela pessoalmente. E é a pedido dela. Ela que solicitou que eu viesse aqui. E é muito importante que eu falar com ela. Eu sei que ali meio que driblou a segurança do local. No momento, ele entrou dentro da casa e começou a chamar ele. Maria, onde você está? Onde você está? Ele acabou no quarto dela. E lá ele disse: olha, eu vim trazer para você uma notícia. Olha como eu estou. Mostrou os braços, as pernas, que antes eram cheios de feridas e problemas da doença toda. Eu sou aquele mendigo que você me deu recursos para procurar aqui no fé. Ele se chama Jesus. E ele cura as pessoas. Me curou e curou muitas pessoas que eu também vi. Bom, Maria, ela, naquele momento, não entendeu muito bem, estava naquele processo de obsessão ali, mais reconhecido, mas ela registrou aquela visita, né, daquele mendigo, ex-mendigo. De modo que, quando ela retomou a consciência dela, né, passou aquela fase mais difícil, ela conversou com Hannah, né, sobre Jesus. E Hannah afirmou para ela que também ela, a Hannah, já tinha presenciado as pregações de Jesus. E que ela notava que realmente havia muitas curas, não só do estado do corpo, dizia a Hannah para Maria de Magdala, mas também da alma. Porque ela percebia, dizia a Hannah, muitas pessoas desiludidas, desesperançosas, e que saíram dali muito bem. Então, é um profeta realmente com muito poder. E aí a Maria de Magdala começou a refletir nesse profeta, né? Esse Jesus, ele está cuidando. Será que ele cura a alma, né? Porque aquela questionamento anterior dela. E ela começou a pensar no assunto. E, de vez em quando, falava com Hannah a respeito. E, em determinado momento, Jesus passou próximo à cidade de Magdala. Porque o que a gente conhece, né, como o Mar da Galileia, onde Jesus
andou de barco, né? Andou sobre as águas, pregou de barco, as pessoas que estavam na praia. O mar da Galileia, na verdade, é um lago. Ele não é um mar. Ele é um lago, né? Que tem várias cidades nas suas bordas. Então, Magdala era uma dessas, onde Maria morava. Cafarnaum era outra, bem pertinho de Magdala. Também na borda do lago de Genezaré, né? Ou Mar da Galileia. E era pertinho para ele. Então, Jesus estava na casa de Pedro nessa oportunidade para Cafarnaum. Ela pegou um barco para se dirigir de Magdala até Cafarnaum. E no trajeto ela pensava, será que ele vai me receber? Ele é um profeta e eu sou quem eu sou. E ele vai saber quem eu sou. Né? Então ela foi muito receosa de falar com Jesus. Mas prosseguiu naquela ideia de procurar algum consolo para a infelicidade que ela trazia. Ela não sabia nem bem explicar para que ela era infeliz, se ela tinha tudo, mas ela não era feliz. Então, dirigiu-se para Cafarnaum. Chegando lá, Jesus estava na casa de Pedro, a recebeu com um sorriso tão amplo que já lançou todas as suas interrogações, né? Todos os seus receios. Parecia que Jesus estava esperando Maria. E a gente sabe que estava mesmo. Né? Mas ela não sabe. De modo que ela chegou, né, com aquele sorriso, ela se sentiu à vontade, e a partir dali ela começou a dizer para Jesus das suas dificuldades, das suas necessidades, né? Inclusive, que é um termo que se usava na época também, né? Ela se referiu na sua condição de pecadora, né? Mas eu, a pecadora que sou, né? Aí Jesus vira para ela o seguinte, Maria, o que você fez até aqui não importa. Não importa. O importante é o que você vai fazer daqui para frente. Essa pode ser a diferença na sua vida. Então, esse diálogo começou assim. Jesus recebendo, não houve nenhum tipo de preconceito, né? Imagina, Jesus acolheu a todos, né? A gente sabe disso. De modo que Jesus lembrou a Maria que ela estava receosa, mas será que Deus vai me aceitar dessa maneira que eu sou? E Jesus, né, dizendo que é o importante dali para frente, que, na verdade, todos os males que nós possuímos, o amor pode cumpri-los. O amor cobre a multidão dos pecados. Né? Então, foi mostrando para Maria que tinham caminhos. Agora, o importante dessa visita de Maria a Jesus é que Jesus deu uma coisa que ela não tinha antes. Uma palavrinha simples. Esperança. Ela achava que aquele mundo dela não tinha mais livro. Não tinha saída. Não tinha como ela se ver melhor do que aquela situação que ela não gostava dela. Né? Ela foi parar ali com uma série de acontecimentos. Mas não era o quadrado dela estar fazendo o que fazia. De modo que Jesus mostrou para ela que tem saídas. Então, isso a gente remete até para nós mesmos. Né? Quem não tem problema? Eu não conheço essa pessoa, não. Né? Todos nós temos problemas. Temos uma aresta para aqui, outra aresta para ali, tem um familiar, às vezes, mais complicado, tem uma doença, tem uma dificuldade material. Nós temos alguma dificuldade. Faz parte da nossa vida mesmo. Né? Mas é o que Jesus diz a Maria de Magdala. Todas as dificuldades têm como sair delas. Então, ele deu a ela esperança. Porque muitas pessoas, né, acabam ficando presas, essas pessoas nos seus problemas, sem visão de como sair daquilo ali. E Jesus abriu esse caminho para ela. Então, dizia, né,
Você pode mudar, você pode fazer coisas novas, você pode ser irmã dos seus irmãos em humanidade, acolhê-los, né? Fazendo coisas boas. E isso vai reverter este quadro de dificuldades que você está com ele. De modo que a conversa ali foi continuando e, em determinado momento, Pedro chega em casa. E Pedro, que era muito rígido, né? Da cultura, Jesus veio até para mudar isso também, né? A cultura judaizada, Jesus era judeu, Pedro também. E a cultura dos judeus era uma cultura muito rígida, né? Principalmente para as mulheres. Ainda é até hoje em alguns países do Oriente Médio, né? Então, ela sentiu um olhar pesado de Pedro, porque Pedro conhecia, né? Todos conheciam naquela região, várias cidades que eram muito famosas. E ele não gostou daquela presença na casa dele, né? A tal da aparência, né? Olha quem veio aqui, não pode. Essa casa, ou seja, Jesus não foi uma agência, não teve preconceito nenhum, né? De modo que Maria estranhou aquilo, inclusive indagou a Jesus, né? Mas o senhor vai estar sempre conosco? E se o senhor um dia o senhor não estiver conosco, como é que vai ser, né? Sem a vossa presença, a nos apoiar, nos ajudar? E ele disse, olha, em qualquer tempo, aquele que quer fazer algo para se melhorar, né? Para ajudar o próximo, eu estarei do lado, em qualquer momento. Então, Maria se sentiu acolhida, se sentiu, né, importante, e viu que tinha saídas, né, nessa conversa aí com Jesus. Então, no final, ele disse para ela, ó, vai, Maria, mas lembra de uma coisa, ele também não mostrou facilidades, não. Ele disse para ela, longo é o caminho, né? Assim, aqui na esquina você vai resolver tudo, não, vai demorar um pouco. Difícil vai ser a jornada. Né? Nós sabemos que a nossa jornada aqui na Terra, ela não é fácil mesmo. Né? A porta é estreita, não é aquela que você vai entrar correndo, não. Você vai ter que meio que passar de ladinho aqui para conseguir entrar naquela porta estreita. Né? Não é tão fácil. Né? Mas ele diz, é importante que você creia em Deus. Você crendo em Deus, com coração, com coragem, tudo isso vai se esperar. E a Maria, então, saiu dali, né, com esse problema que ela tinha, que era o fundamental dela, resolvido. Tem saída. O problema pode ser qual for, tem saída. Inclusive, a gente faz um paralelo aqui, lembrando o Manuel, no livro Renúncia, ele tem uma frase que diz assim, viver sem esperança é o pior de todos os males. Ele não diz que é um mal muito grande, não. Ele diz que é de todos os males é o pior. Quem não tem esperança, estaciona. Para que ele vai mudar? Ele fica se perguntando. Não tem saída, se entrega. Né? Então, isso vai até de encontro também que diz Chico Xavier, né? Que a nossa vida é um livro. As páginas estão rodando cada dia, né? Cada dia a gente está enchendo lá de coisas. Né? A manhã está em branco. A gente pode escrever o que quiser. Então, tem dia. Né? Jesus colocou isso aí para Maria de Magdala. E ela retornando a Magdala, a primeira coisa que ela fez, doou todos os seus bens para os necessitados. Inclusive, todas as mulheres que trabalhavam ali naquela casa, ela deu recursos financeiros, que ela tinha muito, para que cada uma delas pudesse viver até o final da existência, sem precisar ter o poder. E naquela época isso tinha um sentido muito grande, porque trabalhar, mulher trabalhar naquela época não era normal, não podia. A mulher ela só era considerada alguma coisa, né, se fosse casada,
E se o marido fosse junto com ela para os lugares, aí não podia trabalhar sozinho. Proibido. Trabalhar então nesse pau. Mulher que trabalhava ou era escrava, ou, na expressão naquela época, não prestava, por trabalhar. Então, ela fez questão de pegar essas companheiras dela, prover recursos financeiros até o final da existência de cada uma, porque era muito difícil de se manter, né? E elas não iam conseguir casar ou coisa do tipo, sendo quem for. A cultura dos judeus é muito rígida naquela época. Então, esse é o primeiro ato dela. E as coisas que tinham lá, andou, ela só ficou com algumas poucas roupas e um vidro de perfume. Só. Né? Tudo era bom. E ali, ela, a partir desse momento, ela foi desestimulada pelas pessoas. Ela está levando. Bonita como é, amanhã depois está com o palácio 3 vezes maior que aquele que ela. Né? Então, ninguém tem que pôr nela. Porque outra coisa que assim, a sociedade ocorre. A quem erra, todos erramos. Não podemos colocar o dedo na nariz de ninguém. Né? E quem erra, às vezes, e quer sair daquela situação, muitas pessoas não acreditam. Né? Não apoiam. Né? A gente tem, por exemplo, aí, na sociedade de hoje, a pessoa que sai de um presídio, cumpriu uma pena. Está marcado. Muitos não acreditam que ele possa melhorar, que ele mudou, que ele melhorou. E muitos não mudam, muitos melhoram. Né? De modo que, naquela época, tudo era mais difícil nesse sentido. Então, a mulher não podia fazer nada, senão era aquela que ninguém dava atenção ou não considerava nem como gente. A não ser que seguisse aqueles preceitos todos bonitinhos lá, que mandava a tal da lei, né? Bom, então, a partir daí, a Maria de Magdala começou a acompanhar todas as pregações de Jesus. Todas as pregações ela estava lá. E foi bem no comecinho. Jesus tinha feito poucas pregações antes de que Maria o conhecesse. Né? E ela continuou em todas. E sabe o que ela fazia? Ela era aquele anjo bom, aquela pessoa que fica na retaguarda, sabe? Que não aparece, mas que faz muita coisa. Então, porque nas pregações de Jesus, o que acontecia? Pessoas doentes, com fome, sem roupa direito, que não tinha como nem colocar uma roupa adequada. E ela fazia isso. Ela costurava roupas rasgadas. Ela levava comida para aqueles que estavam passando muita fome, ela atendia. Ela fazia curativos. Era isso que ela fazia, o bastidor, aquele anjo bom atendendo as pessoas. E o mais importante, ela passava para as pessoas o que Jesus passou para ela: esperança. Então, ela era aquele anjo que todos passaram a conhecer, porque ela era aquele fluido que fazia tudo o que era necessário para que as pessoas se sentissem melhor, mais acolhidas, além, é claro, da palavra de Jesus. Né? De modo que ela continuou assim, desse jeito, né, por todas as pregações de Jesus. Até que chegou um dia, que todos nós conhecemos, falamos de Ramos, né, que Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, né, Claudito, né, já era famoso, fez muitas curas, resolveu muitos problemas e tudo, gente muito sério, chegando a Jerusalém, e Maria de Magdala estava encantada com aquilo. Nossa, ele realmente, as pessoas o amam. Agora ele vai, né, dominar a Terra em termos positivos, de acolher as pessoas, de ajudar as pessoas. Nós, era que menos de uma semana à frente, ele estaria crucificado. Né? De modo que, passado aquele frenesi, digamos assim, né, das pessoas recebendo Jesus
em Jerusalém, próximo à Páscoa, né, motivo das pessoas se dirigirem a Jerusalém, Jesus é condenado e crucificado. Na crucificação, Jesus, né, foram contadas 3 cruzes em Gólgota, né, ou então Calvário. Gólgota é a mesma coisa que Calvário. Calvário é porque na língua aramaica, era a língua que Jesus falava, né? Então, se referia àquele local onde colocou as cruzes como Calvário. E o latim, que se usava também, que era dominado pelo Império Romano, né, a Judéia, se falava de Gólgota. E o que significa isso, Calvário e Gólgota? É caveira. Caveira mesmo, o crânio. Uma montanha, um morro, que tinha uma semelhança com o crânio humano. Então, chamava Morro da Caveira, né? Morro da Cruz, Morro não sei do que a gente costuma dar os apelidos, né? Então, era um apelido para aquele morro. Gólgota, que era em latim, ou Calvário, que era em aramaico. Monte da Caveira. Foi onde se colocaram as 3 cruzes que Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, né? E nessa crucificação, 3 pessoas apenas acompanharam Jesus. E o grupo era grande, tinha 12 apóstolos, tinha mais outras várias pessoas que faziam parte, que durante 3 anos fiz todas essas pregações, né, ali na região da Iberia. 3 pessoas só acompanharam Jesus. Os outros ficaram receosos, sendo também presos, condenados, porque dizia que aquele agitador Jesus veio pregar a destruição do Império Romano e coisa do tipo. Né? Os primeiros 5 segundos, entendia bem lá dos poderosos da época. Né? De modo que 3 pessoas acompanharam. Maria, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. João, o apóstolo preferido de Jesus, né? Um adolescente nessa época, bem novinho, e Maria de Magdala. Só essas 3 pessoas do grupo que acompanhou Jesus, destemidos. Né? Inclusive, a Joana de Ângeles, do livro O Sol de Assis, na introdução do livro, ela diz que João, o apóstolo preferido de Jesus, depois veio a ser o Francisco de Assis. Né? Então, é o mesmo espírito. De modo que a gente vê a elevação desse espírito. E disse Joana de Ângeles, também nesse mesmo texto, que é o segundo espírito mais evoluído que a vida. O primeiro foi Jesus. O segundo, João ou Francisco de Assis. Então, são espíritos de uma envergadura fantástica. Né? Como Maria de Nazaré também, não precisa ir comentar. De modo que, após esses acontecimentos, né, da crucificação de Jesus, o grupo que acompanhava Jesus ficou meio perdido. O que nós vamos fazer agora? Jesus não está mais entre nós. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Então, naquele primeiro momento, eles estavam lá em determinado local de Jerusalém, logo após a crucificação, e Maria de Magdala ficou mais perdida ainda, digamos assim, porque ela mudou tudo para a moderna para seguir Jesus. Segundo dizem, né, os espíritos mais evoluídos, foi a criatura que mais cortou a si mesma para acompanhar, seguir Jesus, se tornou cristão, né? Então, ela se implementou realmente em tudo que era necessário para se tornar uma cristã de primeira mão. E ali ela ficou meio perdida, tanto que ficou até próxima ao túmulo de Jesus, né? Que Jesus foi enterrado à moda dos judeus, né? Que são cavernas que eles cavavam na rocha, faziam espécie de prateleiras, né? Dentro da rocha, e ali colocavam-se os corpos, né? Que morreram, os defuntos. E antes disso, eles enrolavam os corpos em panos finos, né? Muito finos e perfumados. E colocavam ali naquelas prateleiras, digamos assim.
E ela foi e fechava a porta da caverna com pedras pesadíssimas. Precisavam de várias pessoas para poder mexer aquela pedra e abrir a porta do túmulo. De modo que Maria ficou ali perto da porta do túmulo de Jesus, meio que meditando, raciocinando como que ela faria dali para frente na vida dela. E ela ficou ali um dia, num outro dia, alguns vieram ali, conversaram com ela, voltaram para o estado, e ela permaneceu. Nós sabemos, né, pelas informações do Evangelho, que no terceiro dia da Jesus apareceu para ela. Né? Ela, ao chegar ao local, ela viu que a pedra estava pedido ainda, né? Que até aquela referência sumiu para ela. Só que, em determinado momento, ela percebeu um perfume diferente no ar, né? Uma leveza de vibrações, e ela olha para o lado, estava de Jesus. Então, Jesus disse para ela, vá ao nosso grupo e diga para eles que eu voltei. Ela, pela primeira vez, queria desobedecer a Jesus, não queria ir embora, não, queria ficar ali. Né? Mas Jesus repetiu, vá a eles e diga que eu voltei. E nessa aparição de Jesus para Maria de Magdala, tem um recado de Jesus para a humanidade inteira. Como é importante dar apoio a quem realmente ou quem quer mudar. Ele poderia ter se dirigido à mãe dele, Maria de Nazaré, ao Pedro, o apóstolo, né, que mais ou menos ali gerenciava o grupo dos apóstolos, ao próprio João, né, que é o mais querido da porta de Jesus, mas veio a ela, Maria de Magdala. De modo que fica essa mensagem para nós, né? Aquele que quer mudar tem apoio, sempre. Né? Aquele que quer se renovar, que quer partir para uma estrutura melhor de vida, né? Tem apoio. Jesus está do lado, como ele estava com Maria de Magdala. E ela se dirigiu ao grupo, e ao chegar ao grupo, disse que ele voltou, que Jesus voltou, e um dos apóstolos se adiantou, mas eu não acredito em você. Logo você, aquele que agiu totalmente diferente de Jesus, né? Não acreditando que ela pôde ter mudado, porque ela foi, ela não é mais, ela é outra pessoa, né? É um Tomé, o retraqueiro. De modo que, ali, naquele gesto do Tomé, ela sentiu o que se tratava dali para frente. Não vai ser fácil. Porque ela não vai, pelo menos em princípio, ela não sabia se ela ia ficar com aquele grupo, se não ia, mas o fato é que, passado aquele primeiro momento da crucificação, todo o grupo que compunha, os apóstolos e mais alguns, né, que acompanhavam Jesus, resolveram sair de Jerusalém, voltar para Galileia, Cafarnaum, e ali pensaram no que iam fazer. Eles tinham a noção, do grupo, bem perfeita, de que eles estavam com algo importante nas mãos. O Evangelho de Jesus. Só aquele grupo tinha evangelho. Né? Então, era ali, a partir dali, que o Evangelho ia se espalhar pelo mundo. Eles tiveram essa consciência. E, com o passar do tempo, eles foram agindo dessa forma. Pequenos grupos, 1, 2, 3, se dirigiam a um determinado país para pregar o Evangelho. Países conhecidos na época de Jesus. E assim foi. O grupo, quase que diariamente, saiu uma pequena parte e ia para algum lugar para fazer a expansão do Evangelho. Né? Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e João foram para Éfeso,
uma cidade que hoje está na Turquia, né? Fica mais ou menos 1.000 quilômetros ali de Jerusalém, na região, né, da Judéia. Mas o grupo ainda permaneceu, foram saindo aos poucos, Maria de Magdala ainda estava lá. E ela fazia ali no grupo as mesmas coisas que ela sempre fez, ajudava, limpava, cozinhava, curativos, mesmo com o grupo, com pessoas que por ela passassem. Continuou fazendo isso. Em todos os pequenos grupos que saíam para ir levar o evangelho a algum lugar, ela se oferecia. Posso ir com vocês? Eu vou fazer a mesma coisa que fazia nas pregações de Jesus. Vou atender as pessoas, vou ajudar naquilo que for possível. Todos os grupos negaram. Ninguém aceitou a contabilidade. Todos achavam que ela iria atrapalhar a situação do evangelho. Porque, afinal, ela foi aquela mulher tal. De modo que os 2 últimos apóstolos, quando saíram daquele grupo, nesse mesmo propósito de difundir o evangelho, ela pediu mais uma vez, pela última, porque ele tinha ninguém, e foi ligado. E ela ficou sozinha. Então, nesse momento, ela lembrou de Jesus, falando com ela que o caminho não ia ser fácil. Que o caminho ia ser longo, mas que ela acreditasse, crer, né? E que ele estaria com ela. E ela pegou força nessas palavras e continuou a sua vida. Dali para frente, as dificuldades foram tão grandes que foi difícil, digamos, mesmo ela, de vencer. O que ela teve que fazer para sobreviver? Mulher trabalhar era aquela que não prestava, mas ela teve que trabalhar. Como que era isso? Não tinha família, né? Sozinha. E o que ela fazia? Os trabalhos piores que se pode imaginar. É o que davam para ela. Naquela época não existia sistema de esgoto, nada disso, né? Então, os dejetos humanos e de animais que estavam nas casas tinham que ser pegados e levados para um determinado local de carne lá, para descartar tudo. Ela fazia isso. Buscava escrevendo na casa dos outros, lavava animais, a troco de muito pouca comida, às vezes restos. Ela estava seguindo aquilo, né, que Jesus tinha. Foi forte, não desistiu. De um modo que, num determinado dia, ela estava tão cansada daquela situação que ela não tinha nenhum refúgio, né, digamos assim. Onde que ela dormia? Na rua. Ninguém dava guarda para ela. Raramente uma pessoa ou outra deixava dormir junto com os animais. Então, um dia ela estava tão cansada, ela se dirigiu à praia para pensar um pouquinho, refletir na época que Jesus pregava, lembrar das palavras de Jesus, né? E aquilo alimentava, dava forças para ela. De modo que ela estava no canto da praia, lá no outro canto, ela viu chegar um grupo de pessoas procurando por Jesus. Naquela época a comunicação era muito difícil, né? De modo que eles não sabiam que Jesus tinha já sido crucificado. Eles, doentes, vinham em busca de Jesus por motivo de que queriam serem curados. E eram pessoas leprosas. Aliás, hoje dizem que a gente não deve usar essa palavra, né? Leproso, né? Porque tem estigma aí, né? E demônio, que hoje a gente deveria usar ranceníase. Tudo bem, até concordo, é um termo menos pesado, até porque foi ele, né, o Hansen, que inventou a cura da lepra. Só na década de 1940, que a cura da lepra ocorre. Hoje é tranquilo, o remédio, só tomar um remédio que fazer um tratamento que sabe. Mas na época não existia. E algo também de contagiosa. De modo que era proibido as pessoas com essa doença viverem nas cidades. Então, Maria viu aquele grupo e foi começar
a explicar para eles que Jesus tinha sido crucificado, mas que ele, Jesus, tinha dito que tem um reino novo que acolhia todas essas pessoas que estão necessitadas. Ela se referia a se hoje o irmão perdeu o dedo, o braço, um pedaço do nariz por causa da doença, que ela faz isso mesmo, amanhã esse reino, isso vai ser destruído. O que nós temos que ter, disse a Maria para eles, é essa esperança, essa certeza de que amanhã nós estaremos felizes. E aí ela começou a falar de Jesus, das coisas que Jesus ensinou. E o grupo ficou encantado. Eles não sabiam que tinha jeito. Mais uma vez a tal da esperança. Né? Eles achavam que eles iam morrer todos, e que aquela tristeza ia continuar, e que aquilo não ia ter jeito, não ia ter solução. E ela dizendo que não, que tinha um reino novo, diferente, que ia ter jeito. Aí as autoridades da cidade vieram mandar ela sair fora. Aquele grupo sair fora dali, porque não ia permitir pessoas doentes conviverem, né, nas comunidades. Tem uma lógica nessa lei, né? Porque senão aquilo ali a cidade inteira ia ficar com a doença. Porque pega. Então, ela despediu o grupo, já ia embora, ela estava lá no canto da praia, na Ilha de Maridá, e uma menina pequenininha, de uns 6, 7 anos, virou para ela, deu um sorriso e um adeus. Ela pensou, como disse, ouvinte. Eles estão me convidando. É uma chance, uma oportunidade. Ela pensou mais uma vez. Eu não tenho compromisso direto com ninguém. Ninguém depende de mim. Então, vou usar essa minha liberdade. Eu vou seguir esse caminho. Eu vou com eles. Né? E eles estavam se dirigindo para Jerusalém, aonde tem o Vale dos Sinutos, que é o nome do local. Uma série de cavernas, né, próximo da cidade, que essas pessoas que tinham essa doença eram deixadas lá sem contato com a comunidade de maneira geral. De modo que ela resolveu acompanhar. Eu estou livre. Então, exatamente por ela notar aquela felicidade deles naquelas notícias, que ela os seguiu. Chegando lá no Vale dos Imundos, ela começou a fazer uma espécie de culto do evangelho no lar. Aquele lar meio esquisito, mas era um lar. Né? Aquelas cavernas, muita gente doente, muito sofrimento. E ela começou a pregar a mensagem de Jesus. O clima, muito a esperança se instalou ali. Né? As pessoas começaram a ver que, dentro daquele quadro de dificuldades, umas podiam ajudar as outras. Estavam tão pedidos, não tinha ideia de nada. Né? De modo que aí ela começou a passar as informações do Evangelho. Né? Muitos desencarnaram nos braços dela, bem dizendo, né? Essa disponibilidade dela de estar ali ajudando aquelas pessoas. E ela passou ali alguns anos. E ali, em determinado momento, ela, quando estava tomando banho, tinha uns riachos que eles usavam para isso, ela notou que a pele dela estava toda marcada de roxo, que é um sinal do início da doença. Aí ela sorriu. Ela não chorou. Ela sorriu. E ela pensava, né, que diante que a vida, né, diante da vida, a gente tem posições tão diferentes às vezes, mas que tudo é tão relativo. Aí ela pensou, eu era jovem, bonita, rica, bem relacionada com as pessoas, tinha o que eu quisesse de coisas materiais. Hoje eu não tenho mais beleza, aí era infeliz. Tinha tudo, e era infeliz. Hoje ela não tinha beleza, não tinha relacionamento com pessoa importante nenhuma, não tinha nem onde dormir direito, né? Era no meio da rocha lá, estava doente e era feliz. Não tinha nada de querer lá. Como nunca são relativos, né? Às vezes tem gente que tem tanto, tanto, e reclama da vida, da vida.
Tem gente que não tem nada, às vezes, ou quase nada, ou muito pouco, né? E está feliz da vida. Isso lembra uma escritora brasileira, ela era goiana, ela já desencarnou. Cora Coralina, não sei se vocês já ouviram falar dela, né? Ela é uma pessoa extraordinária. Ela viveu no interior, morava em Goiás Velho. É uma cidade que tem a noção de fogaréu, né? Tem aquelas tochas, aqueles cartuchos rolando. De modo que ela teve 9 filhos, casada com um agricultor da enxada dentro, tinha máquina, tinha nada, pobre. Então, ela só pôde escrever o primeiro livro com 76 anos de vida, já com os filhos criados. E antes, como é que teve uma mulher criando 9 filhos sozinha lá no meio da roça? Naquela época, que não tinha loja para você comprar as coisas dentro do lado, não. Você tinha que fazer. Né? Então, ela escreveu o primeiro livro com 76 anos. E ela ficou famosa. Inclusive, repórteres do exterior, filmes citaram para ver como é que era essa pessoa. Ficou famosa ainda. Mas muito simples, até o final da vida, morando na mesma casinha de vermelhão. Lembra do vermelhão? Era ali aquela casinha dela, fogão ali. E uma repórter americana veio, olhou, e repórter do perguntou para ela: a senhora está precisando de alguma coisa? Porque aquela casa tão simplesinha, não tem nada, cadeirinha simples e tal. E ela se encantou, que ela achou que era uma pessoa rica, tão famosa, né? Mas naquela época também não tinha tantos rendimentos ao escritor aqui no Brasil. Aí a repórter perguntou: mas a senhora não está precisando de nada, não? Ah, meu filho, olha, estou vivendo o melhor tempo da minha vida, onde eu nada tenho, mas nada me falta. Então, eu estou muito bem. Né? Então, é isso que Maria de Magdala, naquele momento, percebeu. Ela não tinha nada, mas ela estava bem. E aí, ela, nesse momento, ela teve, já tinha essa ideia que ela vinha acalentando, mas que ali naquele momento ela resolveu fazer, que era visitar Maria e João, que estavam no Éfeso. É uma viagem, como eu disse anteriormente, de 1.000 quilômetros. E ela não podia pegar um carro junto com outras pessoas, passar dentro de cidades, não podia. Eles eram obrigados a andar com segundo pessoas, para mostrar que vem um leproso aí, ó, sai fora. Né? Então, uma vez ela foi a pé, 1.000 quilômetros por meses, com muitas dores, muitas dificuldades, não havia remédio, não havia nada. Era aquela doença crua mesmo, a pessoa enfrentava. Né? De modo que ela chegou em Éfeso, alguns meses depois, e na entrada da cidade ela não conseguiu mais andar, desfaleceu. Há interpretações diferentes aí nesse fato. Uns dizem que um casal de cristãos pegou a Maria e levou para a casa deles e foi lá chamar Maria, mãe de Jesus, e João para visitar. Outros dizem que ela foi levada até a casa de Maria e morreu lá, junto com Maria de Nazaré e João. Mas o fato é que, assim que ela chegou, ela encontrou Maria de Nazaré e João, fez aquela, né, matou aquela saudade, tudo, conversou um pouco, eles se retiraram, deixaram ela sozinha. Aí, naquele momento, ela sentiu sem dor nenhuma, completamente livre de todo aquele problema que ela carregou até ali. Né? Ela pensou: será que me curaram? Será que a visita deles, né, trouxe para mim a cura, como fazia Jesus? Né? Mas ela, naquele momento mesmo, ela se sentiu lá na cidade dela, lá em Magdala, sentada na beira da praia. E era um pôr do sol, e ela muito bem, né? Sem nenhuma dor, nada atrapalhando, estava feliz. E ela viu o sol se pondo e viu um outro sol do lado daquele. Só que esse outro sol era muito
mais brilhante do que aquele que está escondido. E aquele sol enorme, e chegando perto dela. Né? E chegando ali perto, ela notou que ele se transformou em Jesus. E aí o próprio Jesus, né, veio e disse para ela: ó, mãe, você passou pela porta estreita. Você andou bem aquele longo caminho, né? Então, você venceu. Você venceu o mundo. E mais que isso, você venceu a você mesmo. Por isso, eu vim te buscar. E vou te levar para aquele reino de abençoe. De modo que a gente vê que a renovação espiritual, né, a nossa mudança, é possível. A gente tem que querer. Não é fácil. Nós não vamos conseguir, provavelmente, nessa encarnação. Vamos precisar de mais algumas. Mas a gente tem que começar nisso. Né? E a lição, né, da Maria de Magdala deixa conosco é que evoluir, renovar, nada mais é do que vencer. Isso é nada fácil. Né? Então, que Jesus nos abençoe, agradeço a paciência de vocês e o convite de poder estar aqui com vocês. Muito obrigado. Jesus nos abençoe.